Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém? É um prazer sempre estar junto dos irmãos, compartilhando da palavra do Senhor. E nessa noite eu queria conversar com os irmãos nesse tema, bendito seja o nome do Senhor. A bem da verdade, eu tenho um gosto particular de sempre nas minhas reflexões olhar para um versículo e tirar daquele versículo um centro do tema da minha mensagem, né? E como os irmãos bem já devem conhecer, bendito seja o nome do Senhor, texto de Jó, capítulo 1. Enquanto os irmãos vão encontrando, eu vou falando algumas coisas concernentes ao tema, e dentro disso vou trazer algumas perguntas e reflexões que vocês agasalhem no coração e pensem enquanto isso. Livro de Jó, capítulo 1. Fica aí no capítulo 1 que a gente vai discorrendo ao longo dele os eixos centrais da reflexão daquilo que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. E a caráter de curiosidade, às vezes a gente pensa como crentes que o livro mais antigo da Bíblia seria o livro de Gênesis, né, escrito, mas não, o livro de Jó é o livro mais antigo de toda a história da Bíblia, de toda a historiografia da Bíblia, como nós conhecemos. O livro de Jó traz para a gente um personagem que sofre, mas que no seu sofrimento ele tem o amparo de Deus. E durante o seu sofrimento nós vemos a mão do Senhor permitindo o sofrimento de Jó e usando desse sofrimento para falar ao nosso coração, para deixar um registro sobre o que é sofrer ao lado de Deus, sobre o que é passar pelas intempéries, não como quem não tem ninguém, mas como tendo uma âncora, e a nossa âncora é o Senhor. Mas para que a gente possa adentrar o texto, antes, como dito, eu quero trazer algumas meditações para o nosso coração, algumas perguntas para que nós possamos olhar para o cenário da nossa vida no dia de hoje. Por isso, qual é o cenário da sua vida atual? Você tem estado feliz? Tem estado alegre? Tem estado num estado de contemplação, em que tudo está mil maravilhas, em que tudo está bem, em que você vê a mão do Senhor agindo diretamente na sua vida? Você tem tido oportunidades e tem conseguido congregar com os irmãos, se alegrado na presença de Deus? A sua vida de fé, de oração, tem estado pujante, queimando no seu coração? Ou às vezes você tem andado um pouco aqui, que num banzo, num languido, numa tristeza existencial, às vezes ansioso, depressivo, estressado. Você tem tido oportunidades para aproveitar a sua família? Ou, mesmo perto geograficamente, tem estado distante da sua família? Você, meu irmão, independentemente daquilo que você diagnostique agora no seu presente, daquilo que você identifique, eu sei que, assim como ocorre na minha vida, e como já ocorreu em vários momentos, também ocorreu na sua. Nós passamos por momentos de altos e baixos durante a vida. Nós passamos por ciclos durante a vida. Ciclos mais estressantes, por exemplo, quando você está se formando. Há ciclos onde os nossos joelhos parecem que não saem da presença de Deus por uma dor, por um luto, por uma enfermidade. Mas há ciclos que a gente parece que quer rasgar o peito de alegria na presença de Deus, por uma bênção, por uma vitória, por passar em uma provação de Deus, por conquistar algo que você viu que foi a mão de Deus na sua vida. Independentemente de qualquer circunstância e situação, estando aqui a fim de comparação, numa roda gigante da vida, estando no alto, estando no meio, estando embaixo, o que a gente precisa sempre ter a certeza é de que, independente do momento da vida em que nós estivermos passando, nós precisamos estar ancorados no Senhor. É quando tudo está bem, louvado seja Deus. Mas quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, louvado seja Deus também. Porque Deus usa das circunstâncias para provar,
para maturar, para lapidar, para preparar o nosso coração. Jó passou por tudo que passou, para só no final da sua prova, para só no final do seu sofrimento, ter um encontro com Deus genuíno. A Bíblia nos mostra no livro de Jó um homem que tinha tudo. Um homem que, por certo, ali no contexto do Antigo Oriente, tinha à sua disposição os maiores prazeres, os maiores enlevos, os maiores deleites que um homem rico poderia ter. Jó era um homem abençoado por Deus. Mas a mesma Bíblia que fala lá no Salmo 23 do cálice que transborda, fala para mim e fala para você que na vida de Jó o cálice secou. O mesmo cálice que transbordava pela boa mão do Senhor secou, ainda com a boa mão do Senhor na vida de Jó. Entendendo isso, a gente pode olhar nos versículos 1 ao 3 o que a palavra vai nos dizer. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Este homem era reto, íntegro, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Também tinha muita gente ao seu serviço, de tal maneira que nenhum outro homem do Oriente era maior do que esse. Se nós pudéssemos, meus irmãos, sermos adjetivados por Deus, qualificados por Deus, por certo, nós gostaríamos de ser mencionados como Jó, um varão, uma varoa, reta, íntegro, alguém de moral e caráter ilibado na sociedade. Alguém que quando passa os outros olham e veem, ele não tem erro. Ele é servo de Deus, ela é serva de Deus. A palavra dele é sim ou não. Nós gostaríamos de ser adjetivados assim. Jó é um homem que recebe esses adjetivos não por uma pessoa qualquer. Ele recebe essa qualificação pelo próprio Deus. Mas Jó também era um homem que, apesar de ter tudo, tinha a simplicidade no seu coração de reconhecer que tudo o que tinha, em primeiro lugar, era dado por Deus. Meu irmão, aquilo que por vezes nós reconhecemos como pouco, ou aquilo que vemos como muito sendo esforço do nosso trabalho, a priori, em primeiro lugar, é de Deus. Jó era um homem que, a fim de comparação, poderia ser, nos dias de hoje, o Elon Musk ou Jeff Bezos da nossa geração. Sempre quando tinham aí, uns anos atrás, comparação de homens mais ricos do mundo, vinha aí o Bill Gates, né? Mas o Bill Gates já passou, está para trás. Jó, meus irmãos, era um homem que tinha muitos negócios. Como o texto vai falar para mim e para você aí, do versículo 1 ao 3, por isso que eu não mencionei, para enfatizar isso, ele tinha, olha só, para o contexto do Antigo Oriente, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Para aquele contexto, Jó era um cara extraordinário. E o texto nos fala que ele tinha 7 filhos, homens, e que muito provavelmente eram a razão do sucesso financeiro de Jó também, que ajudavam o pai nos seus negócios. Mas Jó também tinha 3 filhas. Essas 3 filhas de Jó, por certo, eram aquela joia brilhante, lapidada, polida, da coroa paternal de um pai. Quem aqui é pai de menina deve bem saber que criar um menino é muito diferente de criar uma menina. O pai olha para a menina e vê aquela joia lapidada, delicada. Essas eram as filhas de Jó. Um homem que tinha tudo. Salmos de capítulo 127, talvez fale expressamente sobre Jó. Um homem que tinha sua aljava cheia de filhos. Mas, meus queridos, quando a Bíblia fala do caráter de Jó, como um homem reto, como um homem íntegro,
O que ela está falando para mim e para você não é apenas de um adjetivo, como eu referenciei. Não. O que ela está mostrando para mim e para você é um compromisso que nós temos com Deus a partir do momento que reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A retidão, a integralidade de caráter cristão não significa impecabilidade, nós somos sim errantes. Mas aponta para um compromisso que nós estabelecemos, que Jó é o exemplo do compromisso estabelecido com Deus também. Que compromisso é esse? Olha o que o texto fala. De se desviar do mal. Isso é importante no nosso contexto atual, meus queridos. Porque veja só, eu, você, não somos só o Micaio, o Rossônia, a Ellen, a Juliane, a irmã Meire. Não. Eu e você somos cópias, emuladores, imagem de quem Jesus é para esse mundo. Se desviar do mal, ser íntegro no coração, apesar de tudo e de todos, apontam para o Deus que habita em nós. É fácil viver isso? Não é. A gente se estressa, a gente se entristece, a gente passa por maus bocados, mas a gente também passa por felicidades na presença de Deus. E o que a Bíblia fala para mim e para você aqui, com o exemplo de Jó, é para ter esse compromisso vivo no nosso coração. Como? Como ser reto, como ser íntegro, como emular Jesus a partir do momento que eu conheço. É buscando intimidade com Ele, relacionamento, para que essa palavra de transformação aperfeiçoe o nosso coração. A tal ponto que nós passemos com alegria a nos desviarmos do mal. Mas olha o que a Bíblia fala também para mim e para você. Jó era um homem que temia a Deus. E os irmãos bem sabem melhor do que eu, que o livro de Provérbios traz uma construção de teologia bíblica, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Exatamente, meus irmãos. A partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós tememos a Deus. E o temor bíblico aqui, originalmente, aqui numa construção de hebraísmo, do hebraico em si, quer tratar para mim e para você de um significado de respeitar a Deus, de respeitá-lo profundamente, de colocá-lo como aquele que tem posição de corifeu nas nossas vidas, ou seja, aquele que tem posição de regente maior nas nossas vidas. E claro, alguém assim, por certo, também gera medo, por conta daquilo que ele pode fazer. E nós também recebemos pelo juízo de Deus, nós não queremos o juízo de Deus. Mas o que o texto quer exprimir para você, o texto quer exprimir para mim, é essa realidade desse amor que respeita ao Senhor. E isso, por inferência lógica, noeticamente aqui falando, faz com que você e eu tenhamos a certeza de que quando estamos vivendo no temor do Senhor, estamos crescendo em sabedoria. E quem é a sabedoria no livro de Provérbios? É Jesus. A sabedoria é uma tipologia de quem Jesus é. O nosso relacionamento com Cristo aprofunda. A partir do momento que esse temor ao Senhor, esse amor, esse zelo, esse respeito se enraiza, se entroniza no nosso coração. E então, a gente passa a se desviar do mal, a gente passa a fazer a vontade de Deus, e não só conhecer a vontade de Deus. Muitos conhecem a vontade de Deus, mas nem todos praticam. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Meus queridos, é bom fazer a vontade de Deus quando está tudo bem. É bom cantar ao Senhor quando está tudo bem. Mas nos dias maus, quando a noite escurece, quando o sol se apaga, quando as noites escuras das nossas almas parecem não ter fim, quando os nossos planos vão rio abaixo das nossas
expectativas. E é aí que a gente precisa exercitar tudo isso que a gente tem aprendido como igreja. O temor, o zelo, o amor, o respeito pelo nosso Senhor. Ainda que possamos não compreender plenamente, cabalmente, a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Porque tem certos momentos da vida que é a vontade de Deus, e como expressa Romanos 12, capítulo 2, nós lemos o versículo 1, que explica o porquê para entregarmos o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é para que experimentemos a boa vontade de Deus, a vontade de Deus, na verdade, que é boa, perfeita e agradável. Em muitos momentos das nossas vidas, a vontade de Deus parece que não é boa, parece que não é nem um pouco perfeita e muito menos agradável, mas ainda assim, pelo Deus que você e eu conhecemos, nós temos a certeza que por trás de tudo há um propósito, há algo para Ele maturar no meu e no seu coração. Por vezes, se não é para mim fazer, para te fazer receber aquilo que você tanto deseja, é Deus te chamando diante da dor, é Deus te chamando diante das adversidades para aprofundar a sua intimidade. É Deus, por vezes, usando dessas circunstâncias para fazer com que nós, como igreja, para fazer com que nós, na nossa individualidade de fé, acordemos para as realidades espirituais. Jó temia a Deus. Jó era reto, era íntegro, se desviava do mal. Mas somente diante da dor e do sofrimento foi que ele de fato conheceu a Deus. Quando nós olhamos para o contexto do Antigo Oriente, era enraizado naquelas culturas uma ideia de que a prosperidade física, a prosperidade material, dinheiro no bolso, era sinônimo de que você era abençoado por Deus. E até hoje também é assim, né? A gente olha muitas igrejas que pregam isso por aí. Seu irmão está meio quebradinho das pernas, está em pecado. O que está acontecendo? Jó era um homem bom, humanamente falando. E a palavra também vai descrevê-lo assim. Jó era um homem que tinha amor pelo Senhor. Portanto, o que ele passou foi por acaso? Portanto, o que ele passou significava que ele estava em pecado? De maneira nenhuma. Não. Jó passou o que passou pela providência e pela mão do Senhor. E o próprio Senhor usou de Satanás como instrumento na provação de Jó. Isso aqui, meu irmão, para mostrar para mim, para mostrar para você, para mostrar para gerações futuras aquilo que eu já referenciei. O que é o valor do passar por o que passamos ao lado de Deus. Entendendo que do lado de Deus, as nossas dores, as nossas tristezas, elas se tornam motivo de alegria. Entendendo que do lado de Deus, o nosso cansaço, o nosso enfado se torna resiliência. Entendendo que ao lado de Deus, ainda que eu não compreenda o motivo da aprovação, eu sei que ao lado de Deus eu passo e eu venço. E vencendo, você alcança degraus, estágios de fé mais altaneiros de relacionamento, de comunhão com Deus. Isso a gente sabe. São aplicações que nós conhecemos. Mas quem já passou por momentos como referenciados, escuros, sem esperança, sem ver luz, sabe como é difícil colocar isso em prática? Quem passou pelo vale da sombra da morte, pelo vale de ossos secos, sabe que nesses momentos é difícil exercer essa confiança, essa certeza. Mas você luta. Dói,
Doeu em Jó? Doeu. Jó, no capítulo 3 em diante, até fala que seria melhor que ele nem tivesse nascido. Jó está dizendo que queria ser abortado. Jó está dizendo que deveria não vir à existência. Tá, mas de que maneira? Diante da sua dor. Mostrando para mim, mostrando para você que diante de Deus há lamento, há espaço para o sofrimento. Mas aquilo que nós sabemos do nosso Deus nos faz ter esperança no futuro. Nos faz ter esperança no porvir. Ainda que não tenhamos uma compreensão do nosso futuro aqui, nós temos uma certeza de que ainda nos encontraremos num lugar que não há choro, que não há dor. O texto bíblico vai falar para mim e para você, partindo do versículo 13. Não vou citar de carreirinha porque vai ficar longo, mas perceba, os filhos de Jó estavam reunidos. E aí, o texto vai dizer para mim e para você que dois grupos atacam as propriedades de Jó, os sabeus e os caldeus, povos bem antigos. Vai falar para mim, vai falar para você que vem um vento, e que sopra esse vento, que derruba a parede da casa onde os filhos de Jó estavam reunidos, e que fogo do céu cai. E Jó recebe essas notícias um atrás do outro. Meu irmão, muitas vezes, quando as situações parecem se fechar nas nossas vidas, nós tendemos a esfriar na nossa vida de comunhão com Deus. Sendo que quando essas situações se fecham, é aí que a gente tem que ver que Deus está querendo mostrar alguma coisa para mim e para você. E que cabe a avaliação na vida de fé, na vida pessoal. Muitas vezes também, a gente faz tantos votos na presença do Senhor. Quando acontecer isso, eu faço isso. Quando eu tiver isso, eu faço aquilo. Mas por vezes a gente deixa de lado. E quando a situação aperta, e aí, meu irmão, que a gente precisa reavaliar se de fato nós estamos nos comprometendo com aquilo que nós entregamos diante do Senhor. Diante da dor, diante do sofrimento, diante da zombaria, diante do escárnio, Jó expressa uma oração. Uma oração que talvez nenhum escritor humano, ainda que pensando escrever sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre as vicissitudes da vida, de maneira apoteótica, de maneira maravilhosa, iria falar o que Jó falou. Olha o que diz o versículo 20 ao 22. Então Jó, diante de tudo isso, se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a cabeça, se prostrou em terra e adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil orar isso no momento da dor. Não é fácil orar isso nas dificuldades. Não é fácil orar isso quando aquilo que nós sonhamos parece que não vamos alcançar. Mas olha o que diz o final do versículo. Em tudo isso, Jó não pecou. E nem atribuiu falta. Falta aqui é pecado. É erro a Deus. Não é fácil não, meu irmão. O que eu queria falar a respeito disso em primeiro lugar com os irmãos é que diante daquilo que nos incomoda, diante daquilo que dói, diante daquilo que não está bem, nós não podemos e não devemos, e aqui falando do antro médico, psicologicamente, emocionalmente, passar alheios dessas circunstâncias. Nós somos seres racionais, e somos seres que a nossa razão deve guiar as nossas emoções, aquilo que nós sentimos.
Nós passamos pelas circunstâncias não alheios a ela. Jó sofreu, mas no seu sofrimento ele adorou ao Senhor. Ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, se prostrou em terra diante da sua dor, mas não por causa da dor. Ele se prostra e adora ao Senhor. Não é a dor que o faz adorar, porque Jó, em essência, é um verdadeiro adorador. É um homem que conhece a Deus. Diante das nossas dores, nós precisamos emular o exemplo de Jó. Dói, mas ainda assim eu adoro. Eu me prostro diante do Senhor em meio à minha dor, e não por causa da minha dor. Isso aqui revela para mim, para o meu e para o seu coração, uma pergunta fulcral, essencial aqui. Será que diante daquilo que talvez, que muitas poucas pessoas vão passar na vida que Jó passou, que diante daquilo que nos incomoda, que diante daquilo que tira a gente do nosso desconforto, nós somos submissos de verdade a Deus? Será que aquilo que Deus tem me dado, será que aquilo que Deus tem proposto para a minha vida é suficiente para mim? Será que aquilo que Deus tem colocado na minha vida eu tenho me agradado? Será que o que me tira da minha rotina, será que aquilo que por vezes eu levo como uma afronta, eu levo em submissão na presença do Senhor? Ou eu uso daquilo, ou eu acabo usando daquilo, na verdade, para me afastar da presença do Senhor, ainda que inconscientemente? Jó é um exemplo de um coração adorador, de um coração submisso à vontade de Deus. Isso revela para mim, revela para você, que não são as circunstâncias, que não são as ocasiões que firmam, que balizam o nosso relacionamento com Deus, mas a despeito das circunstâncias, eu creio no meu Deus. Eu o sirvo, eu o adoro e eu submeto a minha vida à vontade de Deus. O exemplo de Jó nos ensina, meus irmãos, a submetermos o nosso coração à vontade de Deus. A nova vida que Jesus propõe para você, a nova vida que Jesus propõe para a igreja, mostra para mim, mostra para você, que após conhecermos a Deus, já caminhando para o final da nossa reflexão, exige de mim, exige de você, postura de cristão, atitude, caráter, integralidade de ser, como emuladores, como imitadores de Cristo. Exige de mim, exige de você compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. E assim como Jó, diante das dores, diante das intempéries, diante dos mares revoltos, diante dos desconfortos da vida, nós não culpabilizemos Deus por eles. E nem tornemos Deus o vilão das nossas vidas. Meu irmão, há espaço para o lamento, há espaço para o choro. Mas você e eu conhecemos um Deus que no final de tudo isso é a nossa esperança. É o nosso consolo bem presente. É o nosso socorro diante das angústias e das dificuldades. É o Deus que usa dessas circunstâncias para te fazer, como já referenciado, alcançar um patamar de intimidade com Ele, de enlevo espiritual, que por vezes antes dessas circunstâncias, dessas dificuldades, você não tinha. É usar, por exemplo, desse entendimento para entender que quando eu peço paciência para Deus, Deus me dá estresse. Deus permite o estresse nas nossas vidas, para que nós exercitemos a paciência. Orar ao Senhor, entregando o coração, falando: Senhor,
Por vezes eu não sou tão resiliente. E Deus vai permitir circunstâncias na sua vida que te levem ao cansaço, para que ainda assim você permaneça na presença dele. Jó aprendeu, diante dos 42 capítulos que ele viveu aqui, referenciados para mim e para você, porque ele ainda não tinha um livro de Jó escrito, né, pastor? Não tinha. Jó aprendeu algo que é frequentemente falado nas escolas bíblicas, algo que é frequentemente falado nos púlpitos de igrejas saudáveis biblicamente, né? A soberania de Deus e da providência de Deus também, na história e na criação, na sua vida, na minha vida. Jó, meu irmão, assim como eu, assim como você, olhou para as circunstâncias e pensava onde Deus está nela. Mas no final ele tem um encontro com Deus e sabia, e aprendeu. E deixa aqui o registro para mim e para você, de que apesar de qualquer coisa, Deus está ali. Ele não está alheio, meu irmão. Ele está com você. Ele não está distante. Ele está a 2 joelhos de distância de você. Há uma oração. Há um coração quebrantado. Há um coração contrito. Para encontrar renovo. Para encontrar esperança. Mesmo quando as luzes parecem se apagar. E quando esse entendimento se enraiza no nosso coração, nós então podemos fazer, ou podemos falar do fundo do nosso coração também. O que Jó falou no capítulo 42, no versículo 5 e no versículo 9, se não me falha a memória. Depois da dor, depois do sofrimento, mas vendo Deus com ele, nós podemos falar a mesma coisa. Jó diz no versículo 1: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E lá no versículo 9 ou 5, se não me equivoco, Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora de falar, né? Mas agora eu te conheço porque eu te vejo. Olha que beleza é ter esse encontro com Deus, mesmo em meio às nossas vicissitudes, às nossas dificuldades. Que essa certeza de esperança, de vida, de alegria, mesmo em meio às tribulações, possam ser alicerçadas e afixadas nos nossos corações. Entendendo que a despeito das circunstâncias, que a despeito de qualquer coisa, você e eu temos um mestre, um Senhor, um Deus que está cuidando de mim, que está cuidando de você. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude a termos um relacionamento cada vez mais profundo com Ele, mesmo em meio às nossas lutas.